Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa aqui da TV USP de Bauru que discute os assuntos relacionados ao campus. No programa de hoje vamos fazer uma discussão bastante importante, a depressão entre jovens universitários. Para marcar o Dia Internacional do Abraço, comemorado em 22 de maio, o Centro de Valorização da Vida realizou a Maratona do Abraço. A ação do CVV percorreu vários locais de Bauru, incluindo a USP. Pelos corredores da FOB do Centrinho, alunos, funcionários, pacientes e familiares deram e ganharam muitos abraços. Além de levar calor humano às pessoas, a ação também visa conscientizar sobre uma importante questão, a depressão entre jovens. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui hoje o Luiz Antônio Ramos, que é o coordenador do posto de Bauru do CVV. Luiz, muito obrigado por sua participação conosco. Bom dia, a gente sempre agradece a oportunidade de falar um pouco do CVV. Luiz, primeiramente vamos falar sobre o órgão, sobre o CVV. Qual que é o objetivo geral do CVV? O CVV é uma entidade sem fins lucrativos que presta apoio emocional a pessoas que se sentem carentes, se sentem solitárias e de que de alguma forma precisam dividir esses sentimentos com alguém e procuram o CVV para fazer isso. Você estava me falando que o CVV não se fala em suicídio. Por que isso? Todo mundo já pensa em suicídio. Por que não fala em suicídio? Porque o que a gente fala, o que a gente conversa é sobre prevenção do suicídio. É lógico que o suicídio é o tema principal da organização, só que a gente fala em prevenção. 90% das ligações que a gente recebe são pessoas que não estão pensando necessariamente no suicídio. Né? O que a gente faz é o trabalho de prevenção para não deixar que essas pessoas passem para esses outros 10%, que são as pessoas que ligam para a gente e estão pensando realmente em cometer o ato. Né? Luiz, por anos vocês batalharam para ser 24 horas, né? Como que vocês estão hoje? Esse número 188 é uma solicitação já antiga do CVV junto ao Ministério da Saúde para que a gente tivesse esse número de 3 dígitos e gratuito. E o ano passado começou a implantação do número 188. Hoje nós estamos com 23 estados mais o Distrito Federal. Já para o mês de junho, julho, a gente fecha o Brasil todo com o número 188. Isso, então a pessoa liga, é gratuito, pode ligar à vontade, falar à vontade. Gratuito. O posto aqui em Bauru funciona das 7 da manhã às 23 horas. Mas mesmo que o posto Bauru esteja fechado, esse número permite que você seja atendido por um outro voluntário de um outro posto do Brasil que esteja funcionando 24 horas. Então, qualquer hora do dia e da noite, essa pessoa vai ser atendida. Luiz, se eu não me engano, há 5, 6 anos atrás vocês passaram crises grandes aqui em Bauru, falta de voluntário, corria o risco até às vezes de fechar, né? Como que vocês estão hoje, Luiz? A gente passou por essa fase há 4 anos atrás, foi uma fase bem difícil, mas a gente arregaçou as mangas e foi atrás de voluntário, foi atrás de estrutura. Hoje a gente está trabalhando com cerca de 40 voluntários, das 7 da manhã às 23, como eu falei, e a gente, é até importante falar isso, a gente já tem uma solicitação junto à Prefeitura para que ela ceda um espaço para a gente montar uma sede, e a gente tem essa meta até 2020 de construir essa sede nova, aonde a gente vai poder fazer os atendimentos, aonde a gente vai poder fazer as nossas reuniões, palestras, os cursos de formação de voluntários, tudo nessa nova sede. Você falou 40 voluntários, mas acho que voluntários nunca é demais. Vocês precisam de novos voluntários? Precisamos de muito mais voluntários, porque o CVV ele não se resume só ao atendimento telefônico. Hoje a gente chama de braços do CVV, né? A gente tem o Amigos do Zip, que é para crianças de 7 anos. A gente tem o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que é um trabalho feito junto às pessoas, à família, que fica depois que a pessoa se suicida. A gente tem o CVV Comunidade, que são palestras, que são filmes relacionados ao tema, são apresentações, tudo que a gente faz junto à comunidade. A gente teve há 2 meses atrás em 2 córregos, onde a gente fez uma panfletagem, onde a gente fez palestra, a gente fez entrevista. Então, todos esses trabalhos são braços do CVV e a gente precisa de gente para fazer isso. Né? Então, não se resume só ao atendimento telefônico. Hoje, se você perguntar para mim qual é o ideal de número de voluntários, o quanto mais melhor. Ok.
Luiz, se eu não me engano, você viveu em Bauru há mais de 35 anos, né? Durante esse tempo, agora entrando no nosso tema mesmo, vocês têm tido mais preocupação em relação ao jovem? Tem aumentado essa questão da depressão entre o jovem e o universitário? Nós estamos em Bauru há 36 anos. Certo. Tá? O CVV nacional, ele está há 56 anos no Brasil. A gente teve, do ano passado para cá, com a série de TV, com esses jogos que aparecem, eles afetaram muito os adolescentes. A série de TV é aquela do Netflix, né? Isso. E o jogo é aquele Baleia Azul. Exatamente. Na época, isso está fazendo um ano, até a segunda temporada está começando agora, a gente ainda não tinha um 88, mas a gente começou a ter muito contato via e-mail, né? Que é uma linguagem mais jovem. A gente teve um acréscimo de 300% no número de e-mails diários, chegou a ter 300 e-mails por dia. Era uma loucura, assim, de gente que se identificou com a série, com os problemas passados, com os abusos, com os bullying sofridos. Então, esse jovem viu na série que ele passa a mesma coisa do que a protagonista e começou a procurar a gente. Com a implantação do 188, um número gratuito, hoje o jovem que tem aquele celular pré-pago, ele pode ligar para você. Hoje o telefone fixo está cada vez mais raro dentro de casa e o celular tomando o lugar dele. E o jovem, muitas vezes, com esse celular pré-pago, não tinha condições de ligar, ficava muito limitado, restrito a alguns minutos. Com o número fixo. Com o número fixo que a gente tinha. Com o 188, o número gratuito, ele pode ligar e ficar o tempo que ele quiser falando. O jovem, ele às vezes tem muita dificuldade em conversar, em falar dos seus problemas, de ser aceito. Então, com a ligação para o CVV, onde a gente não julga, onde a gente não tem o preconceito, onde a gente não está focado naquele problema específico, mas sim no que ele está sentindo no momento, o que ele está passando, como é que ele está lidando com isso. Isso que é o foco nosso é esse, porque quando a gente foca no problema, a gente pode dimensionar. O problema é muito, é pouco, é grande, é pequeno. Quando a gente foca no sentimento da pessoa, a gente não tem como fazer isso. Então, e realmente é o que importa, porque o que é pior? Quem tem que dizer para mim é você. Entendi. Né? E é aí que a gente trabalha. Luiz, você falou da série e do jogo. O jogo eu acho que é de uma imbecilidade gigante, não tem um lado bom isso. Mas a série, ela divide muito opiniões. Muita gente acha que trata o tema muito superficial, muito irresponsável, só que tem gente que também acredita que faz se pensar no assunto, se discutir o assunto. Como que você vê essa série que inclusive estreou a segunda temporada, como o senhor diz, e está tendo bastante polêmica novamente? Olha, o que o CVV entende é que a série trouxe o benefício de trazer o assunto à tona. Certo. Discutir o tema. Discutir o tema. Esse tema ainda é muito tabu, ainda não se fala, né? Mas a série ajudou com que o jovem se abrisse, com que o jovem percebesse que esse problema não é só ele que passa e que ele pode conversar com alguém, entendeu? Então, lógico que discute-se se foi feito melhor assim ou assado. A gente não discute artisticamente. Certo. A gente não vai discutir ou como foi feito. O que a gente discute é, esse assunto veio à tona, esse assunto está sendo conversado ou está sendo discutido. Porque levantar o tapete e empurrar para debaixo foi feito durante muito tempo e não funcionou. E a gente, nas ligações, nos e-mails, os próprios jovens falam da série. Falam que eles viram o problema que a protagonista passa e que ele passa também. Então, se ele está falando, a gente está conversando e a gente acha que foi benéfico. Ok, Luiz, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já.
Estamos de volta com Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o Luiz Ramos, que é coordenador do posto de Bauru do CVV. Luiz, no bloco anterior o senhor me disse que as novas tecnologias têm ajudado o pessoal a procurar mais o CVV, por e-mail, celular, etc. Mas também tem um outro lado de que as novas tecnologias estão deixando as pessoas mais isoladas, porque a pessoa hoje, eu tenho um celular, o senhor tem um celular, mas os jovens principalmente também vivem muito nos seus celulares. Se trancam no quarto, ficam mandando mensagens, Facebook, Instagram. Isso as pessoas têm a impressão que estão mais sociáveis, mas na verdade às vezes estão mais isolados, não tem esse contato pessoal. Isso contribui um pouco para essa questão de isolamento, depressão entre os jovens, Luiz? A tecnologia está aí, né? Nós não podemos negar, Sim. Não podemos deixar de usar. Tá? O que a gente vê é que o jovem, principalmente o jovem, ele fica muito preso à tecnologia. Então, aquela conversa, aquele bate-papo, aquela horinha que você sai para fazer teu esporte favorito, isso está cada vez menos, né? Hoje você tem o mundo inteiro na tela do celular, você tem 1.000, 2.000 amigos no Face, no Instagram, mas aquele amigo que você pode dividir está cada vez mais raro, né? A gente tem uma tecnologia que serviria também para agilizar o nosso tempo, e a gente vê hoje que as pessoas continuam sem tempo. Continuam cada vez mais presas ao celular, porque quanto mais grupos de WhatsApp, mais mensagens durante o dia, e aquilo vai tomando conta de você, e você não tem mais tempo para chegar em casa, sentar para almoçar com teu filho, com teu pai, com a tua esposa. Você não, uma hora que você deveria estar conversando, se socializando, você está no celular, né? E aquele amigo que você tinha, que você podia contar, que você podia falar teus segredos, que você podia contar tuas dores, ele também não tem tempo. Ele também está lá no celular dele e ele está cada vez mais distante. Na internet tem uma coisa também que sempre a grama do vizinho parece ser mais verde, né? Sempre são coisas muito bonitas, parece que ninguém tem problema. Isso eu acho que colabora um pouco para você sentir que sua vida também não é tão perfeita quanto a do seu colega, o seu amigo de internet, né? A gente deveria entender que as coisas bacanas, as coisas bonitas que são colocadas no Facebook ou numa outra rede social qualquer, faz parte da vida da pessoa, né? Não que a vida da pessoa seja aquilo o tempo inteiro, né? E a gente começa, às vezes, a achar que a nossa vida não está boa, de que a gente não fez aquele passeio bacana, que a gente não está com aquela roupa legal. E isso, para muitas pessoas, é um problema, né? E aí a pessoa acaba cada vez mais se fechando, cada vez mais se isolando, a tristeza vem, a solidão e muitas vezes até a depressão acaba batendo aí na pessoa. Luiz, eu não sei se é uma fórmula, uma receita, se tem isso, mas assim, tem alguns primeiros sinais que a pessoa pode identificar no jovem para saber se ele está ultrapassando ali, chegando a uma depressão, até prestes a cometer um suicídio? Olha, a gente fala que às vezes uma mudança brusca de comportamento, um isolamento maior do que mais do que o normal, né? Difícil falar em normal, mas um isolamento maior do que antes, vamos dizer. A pessoa às vezes gosta de um esporte, para de praticar, a pessoa está muito bem na escola, na faculdade, de repente começa a ter notas piores. Isso são sinais, né? Isso são sinais. Às vezes a pessoa passa isso para as pessoas que estão próximas, mas a gente não percebe, porque nem sempre esse sinal é tão explícito, né? Nem sempre você um fato assim que você repara, mas nas entrelinhas, nos detalhes, isso vai se agravando. Hoje é um pouquinho, amanhã é mais, amanhã é mais. A gente sabe que o suicídio é um acúmulo de sentimentos ruins, é um acúmulo de perdas que não é de uma hora para outra, e isso vem gradativamente aumentando dentro da pessoa. A gente está próximo, não percebe, a gente não vai se culpar, poxa, eu não percebi. Muitas vezes esses sinais são mesmo imperceptíveis. A gente conversa às vezes com pessoas, com parentes de suicidas, e quando a gente começa a conversar, eles falam, puxa, ele deu esse sinal. Ele deu esse sinal. A gente fala que
dentro de 10 suicidas, 8 avisaram, de uma forma ou de outra, mais explícita ou menos explícita. Quem estiver assistindo e notar isso, o que deve fazer? Procurar o CV, conversar com o filho ou o seu aluno, etc. Olha, a gente ouve bastante lá de gente que fala, olha, eu tô ligando porque um amigo indicou o serviço, me deu o número e tal. Mas a gente tem que perder o medo de conversar sobre isso. Se a gente tem um filho em casa, uma parceiro, uma esposa, um pai, um colega de trabalho, um amigo próximo, que você começar a perceber esses sinais, a gente tem que perder o medo, a gente tem que ter coragem de dialogar diretamente com ele, perguntar o que está acontecendo. Você não vai fazer isso daí num barzinho, né? Num lugar cheio de gente. Você vai procurar um lugar calmo, você vai procurar uma hora boa para conversar com a pessoa e conversar e tocar no assunto, perguntar o que está acontecendo, você não está pensando em fazer nada de errado. Isso propicia que a pessoa fale. Se você fala, não, mas eu não estou preparado para isso, dê o número 188, liga para a gente vai conversar com essa pessoa. E lembrando, Vitor, que o CVV ele não exclui nenhum tipo de trabalho profissional. Lá nós somos voluntários que estamos dispostos para ouvir e conversar com as pessoas. O CVV ele não exclui um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, nada, certo. Um assistente social. A gente, às vezes, é um primeiro passo para que essa pessoa entenda de que ela precisa de uma ajuda profissional, de que ela precise fazer um tratamento, né? No caso da depressão, também, não que a depressão seja fator determinante para isso, mas a gente sabe que dentro de pessoas que sofrem de depressão, a chance de cometer o suicídio é maior. Não que isso seja um fator determinante, mas as pessoas depressivas, elas pensam mais no suicídio. Luiz, aqui na Fóbia, até pelo tamanho do campus não ser muito grande, a gente tem um serviço social bastante atuante, tem contato muito direto com os alunos. Isso é importante, né, para detectar, para conversar, né? É muito importante, como eu falei, o CVV não exclui nenhum tratamento médico, não exclui nenhum profissional da área. Tá? É um serviço muito importante e que a gente tem que estar cada vez mais falando, mais disponível, para que essa pessoa, que muitas vezes... Porque os assuntos geralmente não são assuntos comuns, são assuntos difíceis de ser tratado e muitas vezes a pessoa que está ligando ou a pessoa que precisa da ajuda, ela se sente inferior, ela se sente... assim, não é uma coisa que você fique à vontade para falar. Envergonhado, às envergonhado, vezes, sem jeito. Às vezes são questões relacionadas à sexualidade, relacionadas a bullying. A gente fala de universidade, existe o bullying na universidade, não é só na criança, a gente sabe disso, né? Às vezes uma questão de uso de drogas, que a gente sabe que também facilita a pessoa pensar no suicídio, o uso de drogas. Então, como é que eu vou falar com meu pai da minha sexualidade? Como é que eu vou falar com meu amigo da minha sexualidade ou de um uso de drogas? O CVV, às vezes, faz esse primeiro caminho que a pessoa liga. Lá, ela não precisa se identificar, ela não precisa falar quem ela é, quantos anos, profissão, nada. Existe uma política do anonimato que é muito levada a sério. E o sigilo, né? O que a pessoa fala para a gente lá, fica lá. Ninguém sai falando, nem entre a gente conversa sobre os atendimentos. Ok, Luiz, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o Luiz Ramos, que é o coordenador do posto de Bauru do CVV. Luiz, a gente falando de universitário aqui, a gente tem os professores que estão muito em contato com os alunos. Eles são um importante filtro aí para identificar esses sinais, né? Muito importante. Às vezes você tem um aluno que cai de rendimento,
um aluno desinteressado, que você sabia que ele não era assim, um aluno ausente, um aluno que você percebe nitidamente que está triste, está cabisbaixo, está solitário. É uma oportunidade desse professor, se tiver se sentindo à vontade para fazer, de chamar esse aluno, conversar com ele, encaminhá-lo, como você falou da assistente social, encaminhá-lo para um tratamento específico, passar o número do CVV para a gente conversar um pouco, ouvir essa pessoa. Eu acho que o trabalho do professor já é muito importante, sim, né? Mas que pode ir além, né? Ir além, né? Certo. Luiz, no último dia 22, se eu não me engano, vocês realizaram a Maratona do Abraço, né? Inclusive a FOB, o Centrinho, foram alguns dos locais que vocês percorreram. Qual que é a importância desse tipo de ação, Luiz? A gente falou antes do celular, do Sim. distanciamento, da falta de carinho, de calor humano. E o dia 22 de maio é o Dia Internacional do Abraço. É uma oportunidade que o CVV aproveita para levar um pouco de calor humano para essas pessoas, de dar carinho, de dar atenção, fazer um pouco daquele trabalho que a gente faz no telefone, fazer com as pessoas. A gente tem, no Dia do Abraço é interessante que às vezes você abraça uma pessoa, ela já começa a conversar contigo, ela já começa a falar do que está acontecendo. É uma oportunidade da gente fazer o trabalho do telefone, fazer pessoalmente e também de divulgar o CVV. O CVV está há 36 anos em Bauru e, incrivelmente, tem muita gente que não conhece o trabalho, que não conhece o serviço. Então, é uma maneira de divulgar, é uma maneira de colocar o serviço à disposição da população. Foi bem recebido aqui na FOB. Se não me engano, é o segundo ano, né, que está sendo feito aqui, né? A gente já está fazendo há 3 anos, mas aqui foi o segundo ano. A gente fez o ano passado, também foi bem bacana. E a gente está indo em lugares bem diferentes. Nós fomos no shopping, rodoviária, calçadão, na Vila Vicentina, lá foi muito legal com os idosos, né? Na Getúlio, nos colégios, e em todo lugar que a gente chega, a gente é muito bem recebido, muito bem acolhido por todos que estão presentes no local, né? Luiz, a gente sempre ouve uma frase que é: quem vai se matar não avisa, ele não fala. A pessoa que fala, vou me matar, não realmente se mata. Isso é um mito, Luiz? É mito. Como eu falei antes, entre cada 10 pessoas, 8 avisaram. E avisaram assim, explicitamente mesmo? Explícita e implicitamente, né? Não, às vezes a pessoa não fala assim, olha, eu vou me matar, hein? Mas ela fala, eu queria sumir, eu queria desaparecer e voltar só quando os problemas terminam, porque a pessoa não quer morrer, ela quer matar os problemas dela, ela não quer mais viver aquela situação. Então, ela está falando. Então, a gente tem que levar muito a sério. Quando a pessoa fala, olha, eu vou fazer uma besteira, eu vou sumir, eu vou me matar, vocês nunca mais vão me ver. A gente tem que levar muito a sério. É um mito. As pessoas avisam e fazem. Para quem avisar, para quem conhecer alguém, como acessar o CVV, Luiz? Olha, a gente tem o nosso site, que é o www.cvv.org.br. É um site nacional. É um site nacional. Lá ela pode também ter contato com o CVV via e-mail, via Skype, via chat. Ainda tem postos que atendem. E o número 188, como a gente falou, gratuito e 24 horas. Aqui em Bauru, se a pessoa quiser mandar um e-mail, ela pode mandar para bauru@cvv.org.br. Pode ser um e-mail sobre informação, pode ser um e-mail de desabafo e pode ser um e-mail também, caso ela queira se tornar um voluntário nosso, né? Nós estamos fazendo 3 cursos esse ano. A intenção é abastecer bastante o CVV Bauru de voluntários que possam estar junto com a gente trabalhando e fazendo esse trabalho tão bacana, tá? Nós provavelmente em junho ou julho teremos um novo curso. Então, manda um e-mail para a gente, nós vamos posteriormente disponibilizar um link, que vai ser um formulário eletrônico. Lá ela faz a inscrição e é convocada para conhecer o trabalho e quem sabe se tornar voluntário junto com a gente.
Para a gente finalizar, qual que é a experiência, o sentimento de estar ajudando sempre alguém, Luiz? Olha, além de ajudar alguém, a gente se ajuda muito dentro do CVV. Como eu estava falando contigo, o CVV é uma filosofia de vida, não é só para a gente usar ali no telefone, é para a gente usar com o nosso amigo, com o nosso familiar. E a sensação de ajudar é sempre muito boa, sempre muito boa. A gente recebe, não que a gente trabalhe para isso, mas a gente recebe às vezes algumas ligações agradecendo, dizendo que em determinado momento da vida usou o serviço do CVV e foi muito bem acolhido e que nós ajudamos de alguma forma. Isso daí é uma recompensa muito grande porque toda ligação é uma vida. Toda ligação é uma vida, é uma pessoa que está passando por algum momento difícil e que naquele momento a gente é aquele amigo provisório que não está disponível em lugar nenhum, mas que ele entende que ele pode falar, que ele se sente à vontade para desabafar e contar um pouquinho para a gente. Luiz, queria mais uma vez agradecer a disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Viu? A gente agradece sempre as oportunidades de estar divulgando o trabalho e você que não está legal, você que está com algum problema, liga para a gente, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho e de alguma forma a gente vai tentar te ajudar. Obrigado, Luiz. Obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.